Se tem uma pergunta que a gente se faz geralmente no blues do domingo à noite, é esta. Por que a gente morre? Claro, existem 50.000 formas de morrer, a gente concorda. Mas biologicamente, porque a vida tem um fim, existe um limite para a expectativa de vida humana, e por causa do que exatamente? A gente ouve falar de algumas empresas tentando prolongar nossa vida, ou até de tornar as pessoas imortais. Mas concretamente, em que pé estamos? Sem nem perceber, eu caí no assunto mais insano que já tratei aqui no canal. Um tema que me levou ao fundo dos oceanos, a uma pequena cidade na Pensilvânia e ao coração de experiências sórdidas realizadas por seres humanos. E a nossa história de hoje começa aqui. No início dos anos 2000, um demógrafo italiano, Gianni Pis, trabalhava com o pesquisador belga Michel Paulin em um assunto que, à primeira vista, não interessava a quase ninguém. Ambos queriam saber onde viviam os centenários na Europa e, principalmente, se essas idades eram realmente verificadas. A gente achava que as expectativas de vida eram infladas por erros de registro civil ou apenas exageros. Ao marcarem um mapa cada centenário cuja idade tinha sido confirmada, eles viram surgir uma zona precisa de alta concentração na Sardenha, que começaram a chamar de Blue Zone, por causa de todos os pontos azuis no mapa. Hoje contamos 5 Blue Zones. A Sardenha na Itália, Icaria na Grécia, Loma Linda na Califórnia, a Península de Nicoya na Costa Rica e Okinawa no Japão. Nessas 5 regiões, as populações parecem viver anormalmente mais tempo. Tornar-se centenário não é mais um feito, é algo muito comum. À primeira vista, essas populações têm uma particularidade: elas parecem relativamente isoladas. A primeira coisa que pensei ao ver isso foi La Rinconada, no Peru, a cidade mais alta do mundo. Seus habitantes, ao longo das gerações, se adaptaram. Melhor capacidade pulmonar, um sangue que transporta mais oxigênio e mais glóbulos vermelhos. Poderíamos ter pensado que encontraríamos o mesmo fenômeno aqui. Um ambiente que moldou esses humanos ao longo dos séculos, criando fatores genéticos que levam essas populações a viver mais. Só que não é o caso. Notamos que quando os habitantes saem de uma Blue Zone, sua expectativa de vida se torna a mesma das outras populações. Os habitantes não têm nada de especial. É a Blue Zone em si que possui certas particularidades. Com essas imagens, já dá para imaginar as especificidades. Um ritmo de vida mais lento, pouco estressante, comida variada, nada de ultraprocessados e atividades regulares ao longo do dia. Porque, na realidade, seu ambiente e seu modo de viver mudam radicalmente sua expectativa de vida. Olha só, entre Serra Leoa e o Japão, a expectativa de vida passa de cerca de 50 anos para 84 anos. A prova de que nosso ambiente é um fator-chave da nossa longevidade. Isso é válido para humanos, mas também para animais. E vai muito além. Espécies de grande porte vivem, em geral, mais tempo que as pequenas. Para ser mais preciso, estudos mostram uma forte correlação entre a massa de uma espécie e sua longevidade. Na verdade, o tamanho grande é uma vantagem contra qualquer predador. Espécies maiores correm menos perigo. Elas podem, portanto, desacelerar seu ritmo de vida e dedicar tempo a uma higiene melhor. Enquanto isso, para uma espécie pequena, o perigo está em toda parte, com pouca visão de futuro. Reproduzir-se antes de partir se torna a prioridade. Olha isso aqui, é a efêmera. Ela vive apenas algumas horas. Não tem aparelho digestivo. A evolução a fez abandonar qualquer perspectiva de futuro. Um único objetivo, reproduzir-se e depois morrer. E isso não é uma fatalidade. Notamos que ao colocar um animal em um ambiente protegido, ele muda radicalmente sua expectativa de vida. O gambá na natureza vive de 1 a 2 anos. Em cativeiro, vive de 4 a 5 anos. Encontrei até um estudo sobre 2 populações de gupis, uma em um curso de água com predadores e outra introduzida em um meio protegido. Algumas gerações depois, os gupis em meio protegido se reproduzem menos, mais tarde, e seus descendentes vivem mais tempo. Ok, acho que você entendeu antes mesmo de clicar no vídeo. O estresse, o ambiente e a alimentação são fatores determinantes. Mas a pergunta continua inteira. Porque não importa nossos esforços, a gente acaba morrendo, e a pergunta que você certamente se faz agora é saber por que morremos de forma natural.
Existe, biologicamente, um limite para a nossa vida, e essa é uma questão muito mais fascinante do que parece. Você está olhando para uma célula. Seu corpo agora mesmo é composto por cerca de 40 trilhões delas, e isso é uma estimativa. É um número que muda e se mantém em um equilíbrio constante entre destruição e renovação. As células são a unidade biológica elementar do corpo humano. Em resumo, o tijolo fundamental da vida. A receita de uma célula é simples: um núcleo que contém cromossomos com o DNA. Depois, organelas que produzem energia, proteínas e descartes. E, finalmente, uma membrana que delimita a célula e controla o que entra e o que sai. Uma célula como esta é continuamente renovada. A cada dia, dezenas de bilhões de células morrem. Os glóbulos vermelhos a cada 120 dias, as células da pele a cada 3 ou 4 semanas. Algumas atingem um tamanho máximo, outras precisam crescer. Para continuar cumprindo sua função, elas podem se dividir. Um mecanismo incrivelmente complexo em um ambiente frágil. Para entender o que uma célula se torna, sugiro me acompanhar. Você vai ver, é fascinante. E não se preocupe, vou manter tudo simples. Para continuar trabalhando, algumas células se dividem em duas. Chamamos isso de mitose. Antes de dividir, a célula precisa copiar seu DNA. O DNA é o livro de receitas do ser vivo. Você talvez conheça as bases ATP. Essas letras formam um código, uma receita para fabricar proteínas. São essas proteínas que constroem nosso corpo e garantem seu funcionamento. Nossas pequenas diferenças vêm de variações nessa sequência de letras. Nosso DNA é extremamente longo. Se desenrolássemos o DNA de uma única célula, ele teria quase 2 metros. Por isso ele é enrolado em níveis, formando cromatina que se condensa em cromossomos. Depois de copiar o DNA, a célula faz uma verificação. Erros são raros, mas em bilhões de divisões diárias acontecem. Felizmente, existem mecanismos de correção, o proofreading, que colocam as bases em ordem. Mesmo assim, podem ocorrer falhas. Na mitose, precisamos fazer a segregação, um compartilhamento equitativo dos cromossomos entre as duas células filhas. Se essa separação falha, temos a aneuploidia. Lembre-se, em uma vida inteira, esses erros são extremamente raros. A reparação do DNA é incrivelmente eficaz. Seu corpo é uma fábrica formidável. Agora que entendemos como o corpo é incrível, vamos um pouco mais fundo. Onde a luz desaparece e onde poucas espécies se adaptaram, encontramos exceções que desafiam a nossa concepção de morte. Essas espécies superam nossos limites. Mas antes de conhecê-las, precisamos entender esses limites. Eles foram descobertos por muitos pesquisadores nos últimos 100 anos. E para entender isso, vamos montar um quebra-cabeça. Vamos olhar as peças e as causas do envelhecimento. Nossa primeira peça, a origem dos problemas, foi descoberta em 1957. Daniel Arman, um químico americano, propôs a teoria dos radicais livres. Ele dizia que envelhecemos por causa de radicais livres produzidos apenas pela nossa respiração. Na época, chamaram ele de louco. Havia outras teorias, como a da morte programada ou a do corpo como uma máquina com data de validade. O mais surpreendente é que há um pouco de verdade em tudo isso. Mas a ideia dos radicais livres nos interessa. Eles são moléculas instáveis que roubam um elétron de outras moléculas, tornando-as instáveis também. Em milissegundos, uma célula pode ser devastada. Esses radicais criam milhares de pequenas quebras no seu DNA agora mesmo. Produzimos eles ao fazer esporte, ao respirar. Mas a produção aumenta com má alimentação, açúcar, raios UV, radiação, álcool, tabaco e poluição. Na maioria das vezes, seu DNA é reparado na hora. Mas, às vezes, o dano é grande demais. Para entender como o corpo reage, vamos para a segunda peça do nosso puzzle. Em 1979, descobrimos uma proteína chamada P53. No início, achavam que ela causava câncer porque se acumulava em células cancerosas. Anos depois, entendemos que era o oposto. O gene P53 estava mutado e com defeito por causa dos radicais livres. O P53, na verdade, é um guardião do genoma. Se o DNA está quebrado, ele intervém. Às vezes, ele lança a apoptose. Outras vezes, ele faz algo curioso. Transforma a célula em uma célula senescente.
Chamamos elas de células zumbis. Essas células não se dividem mais e não funcionam normalmente. Elas podem ajudar na cicatrização, mas no geral, gostaríamos de viver sem elas, porque contaminam as células vizinhas, liberando sinais químicos nocivos. Estamos quase terminando o quebra-cabeça. Falta apenas uma peça. Em 2017, uma descoberta importante sobre o envelhecimento veio de uma comunidade muito específica, os Amish. Os Amish vivem afastados da vida moderna, com um estilo de vida sóbrio. E se os pesquisadores se interessam por eles, não é pelo estilo de vida, mas pela genética. Alguns Amish têm uma expectativa de vida 10 anos maior que a média e menos doenças cardiovasculares. A razão? Uma mutação rara no gene SERPIN1 que reduz a produção de uma proteína chamada PI1. Traduzindo, vimos que as células zumbis liberam sinais químicos que contaminam os outros, o chamado SASP. Nesse coquetel, a proteína PI1 é uma das piores. Ela causa fibroses e espalha a contaminação. Os Amish têm pouca PI1 e evitam esses problemas. Como eles casam dentro da própria comunidade há 300 anos, seu patrimônio genético é homogêneo e fácil de estudar. É uma mina de ouro científica. Vamos recapitular. Fatores externos e internos criam radicais livres que danificam o DNA. Se o dano é demais, o P53 transforma a célula em zumbi. Essas células zumbis liberam o PI1, que amplifica o problema. O sistema imune cansa de lutar contra tantos alarmes. O envelhecimento não é só erro, é o resultado de uma instabilidade crescente. Além disso, as células têm o limite de Hayflick. Os cromossomos têm telômeros nas pontas que protegem o DNA. A cada divisão, eles encurtam. Quando ficam curtos demais, a célula para de se dividir. Isso evita que as células fiquem descontroladas, mas limita a regeneração do corpo. A redução dos telômeros causa o envelhecimento dos tecidos, rugas e perda de elasticidade. A primeira vez que li isso, pensei, por que não impulsionar a telomerase? Essa enzima alonga os telômeros. Se colocássemos isso em todo lugar, estaríamos prontos. Só que se fosse simples, o câncer não existiria, já que células cancerosas reativam a telomerase para se dividir infinitamente. Não existe um remédio único porque existem várias causas. Em 2013, listamos 12 marcadores do envelhecimento que dependem uns dos outros. Podemos melhorar nossas chances, mas não viver indefinidamente. E como as espécies grandes fazem? Logicamente, mais células significariam mais divisões e mais instabilidade, certo? Pois não. E aqui fica estranho. Espécies grandes vivem mais e não têm mais câncer que as pequenas. Isso é o paradoxo de Pareto. Uma baleia azul tem 1000 vezes mais células que um humano. Estatisticamente, deveria ter câncer logo cedo, mas não tem. Os elefantes, por exemplo, têm quase 20 cópias do gene TP53, enquanto nós temos apenas uma. Espécies grandes têm mecanismos melhores de reparação do DNA. A boa notícia é que podemos aproveitar isso. Ao expor o corpo a traumas leves, ele se fortalece. Isso é a hormese. Fazer esporte, por exemplo, causa pequenas lesões que, ao se recuperarem, tornam seu corpo mais sólido. Banhos frios, saunas e vacinas também entram nessa lógica. Mas tenho algo mais impressionante. Existe uma espécie que joga fora das regras. O que você vê aqui é a Turritopsis dohrnii, uma água-viva. O que é fascinante nela é que, em caso de estresse, ferimento ou fome, ela aciona um processo de rejuvenescimento. As células adultas são capazes de voltar no tempo. É uma reconfiguração biológica total, um processo chamado transdiferenciação. Isso não a impede de ser comida por peixes ou tartarugas, mas biologicamente ela alcançou a imortalidade. É um feito que tentamos copiar. E aqui entramos em uma fronteira estranha entre o incrível e o assustador. Já nos anos 60, clonávamos sapos. Em 96, a ovelha Dolly. Depois, vacas, ratos, cães. Existem projetos aterrorizantes, como porcos geneticamente modificados para transplantes de órgãos ou laboratórios que oferecem clonar seu cachorro falecido. Claro, a consciência não é transferida, mas ao clonar um animal, provamos que parte do envelhecimento é reversível. A célula clonada perde certas marcas de envelhecimento, ainda que existam limites no processo. A grande questão hoje é: podemos usar esse mecanismo para rejuvenescer células do nosso próprio corpo?
Em 2006, Shinya Yamanaka encontrou 4 proteínas que transformam células em células-tronco pluripotentes. Em resumo, ele descobriu como fazer uma célula de pele virar qualquer outra célula, voltando ao estado embrionário. Hoje, testamos isso em humanos para transplantes e doenças ligadas à idade. O grande risco é o teratoma. Se a célula perder a identidade, ela pode virar um tumor bizarro com dentes ou cabelos. Por isso, tentamos rejuvenescer apenas parcialmente. Em camundongos, já conseguimos prolongar a vida em 30% com esse método. E se muitas empresas trabalham nisso, outras focam em limpar as células zumbis ou usam IA para tratamentos personalizados. A pesquisa avança devagar porque testar efeitos em uma vida humana é complexo. Usamos biomarcadores para medir a idade biológica, a inflamação e a senescência. Bilhões são injetados nisso. Jeff Bezos apoia a Altus Labs, o Google tem a Calico e Sam Altman investe na Retrobiosciences. Para quem não se contenta com uma vida, existe a criogenia. Em laboratórios no Arizona, mais de 200 corpos são conservados a menos 196 graus. O que restará desses humanos se um dia conseguirmos despertá-los? A possibilidade de vencer a morte é, por enquanto, muito distante da realidade. O objetivo real dessas empresas é tratar doenças da degeneração e envelhecer com saúde, não necessariamente ser imortal. Gostaria de dividir algo pessoal com vocês, algo que me fez olhar para todo esse debate científico de um jeito diferente. Anos atrás, eu vivi o que considero o meu maior choque de realidade. Eu era um cara que vivia no limite. Praticava paraquedismo, corria maratonas, sempre acreditando que meu corpo era uma máquina indestrutível, pronta para qualquer desafio. Até que um diagnóstico de câncer e um grave acidente, onde acabei quebrando as pernas, me forçaram a uma parada total. Da noite para o dia, o paraquedista que saltava do céu não conseguia sequer caminhar até a cozinha. A frustração foi enorme. Eu me sentia preso, com o tempo correndo por entre os dedos enquanto eu estava confinado em uma cama. Mas foi exatamente nesse silêncio forçado que eu redescobri a pintura. Comecei a colocar na tela as cores e as formas que eu não conseguia mais buscar lá fora. Ali pintando, eu entendi algo que a ciência explica por vários ângulos, mas que a gente só sente quando a vida aperta. Não temos controle sobre o tempo que nos resta, mas temos total autonomia sobre a intensidade com que o vivemos. As minhas pernas, que antes serviam para correr atrás de metas inalcançáveis, hoje me ensinam o valor de cada passo dado com calma. Eu não pulo mais de paraquedas, mas descobri que o maior salto que a gente dá é o de aceitar a própria imperfeição e se reinventar. A gente passa tanto tempo preocupado em estender a duração da vida que esquece de dar vida aos nossos dias. O diagnóstico e o acidente não foram o fim do meu mundo, foram o início de uma vida mais consciente. Hoje, eu não corro mais contra o tempo, eu caminho com ele. E é esse o convite que deixo para vocês. Não esperem um diagnóstico ou uma queda para perceberem que a vida acontece agora, entre um traço de pincel e um suspiro de gratidão. Aproveitem cada segundo, não como se fossem imortais, mas como se estivessem, finalmente, aprendendo a viver.